Quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 1, a gente vai ler do verso 1 ao verso 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Acharam aí? Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E aí, Deus nos abençoe e complete a palavra dele no nosso coração hoje, em nome de Jesus. Confesso para você que essa semana eu fiquei pensando naquilo que ia compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje aqui, e uma série de coisas me veio à cabeça, e eu terminei nesse texto, até porque também li algumas coisas e escutei uma mensagem sobre esse texto aqui, e eu gostaria então de tentar de alguma forma compartilhar com vocês hoje mais do que somente o texto e a exposição dele, daquilo que o texto bíblico vai apontando para nós, a gente fazer como eu faço semanalmente, da gente tentar olhar versículo por versículo e aquilo que o texto está dizendo, mas eu gostaria hoje de compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo e que eu quero transmitir isso para nós como igreja, e na expectativa de que o nosso coração seja ministrado, tocado e transformado, assim como ele tem mexido comigo. Por que disso? Porque eu tenho falado já de algum tempo para a igreja, chamando a atenção da necessidade que a gente tem pela busca de avivamento. A gente tem falado sobre isso. E no final do ano passado para cá, quem presta atenção naquilo que Deus tem ministrado à igreja, que eu tenho trazido, eu tenho falado frequentemente de um tempo de intervenção de Deus. Eu uso lá o texto de Êxodo, capítulo 3, quando o Senhor chama Moisés, mas o texto conta para nós que Deus veio, desceu, viu uma aflição do povo e resolveu agir. E começou um processo da libertação do povo de Israel do Egito. E essa uma ação voluntária no coração de Deus, no cumprimento das promessas. Eu preguei isso aqui na igreja, dizendo assim: a gente tem que viver debaixo das promessas que Deus deu e na expectativa daquilo que Ele faz. Mas meu e o teu coração precisam estar quebrantados, a gente precisa estar entendendo que dependemos de Deus, que sem Ele a gente não pode, porque Ele precisa, e é só dele que vem, precisa realizar as obras, e que só dele vem o agir. Não tem o que a gente faça. E a gente vê isso na história de Israel, que ele veio com o poder e colocou a mão dele sobre o povo e começou o processo de libertação. E eu disse ainda, olha, a gente percebe as obras que o inimigo levanta e como que o faraó foi um agente de tentar atrapalhar a ação de Deus, ou tentar interromper, ou tentar essa questão do tempo, né, da coisa de Deus realizar, e de como Faraó tentou com o coração endurecido, e que Deus tinha dito para Moisés que sairia ele, sairia todo mundo, e o texto, inclusive, Moisés disse assim: vai todo mundo, não vai ficar uma unha, vai ficar um casco de boi aqui, vai sair todo mundo. E o Senhor faz milagres extraordinários
extraordinários. Então eu estava dizendo disso, né? Tenho falado sobre isso, a questão do tempo, como que o tempo conosco, para a gente, às vezes é dolorido, e como que a expectativa ou a demora faz com que a gente, às vezes, crie ídolos. Eu falei lá do povo de Israel, quando diz, olha, esse Moisés que veio para cá, subiu um monte, e a gente não sabe onde ele está, o que aconteceu, está lá 40 dias, vamos fazer um ídolo para nós aqui, que responda às nossas perguntas. E eles constroem um bezerro de ouro e se curvam diante deles e dizem assim, esses foram os deuses que nos tiraram do Egito. E eles dormem, levantam-se para comer, beber e festejar. Porque a gente, como a gente lida com o tempo da ação de Deus, a gente tem essas expectativas, mas como às vezes, aspas, parece demorado, a gente tende a erguer ídolo e a construir respostas para satisfazer os nossos corações, as nossas vontades, os nossos desejos. E a gente tem conversado sobre a necessidade que a gente tem de adoração, de erguer altares ao Senhor, de cantar louvores a Ele, de adorá-lo, e que em resposta Ele vem com a graça dEle, com o poder e com o Espírito Santo de Deus que opera em nós. E o que a gente precisa? Nós precisamos urgentemente sermos cheios de Espírito. Nós precisamos urgentemente transbordar da presença dEle, porque preguei disso também, dizendo, olha, teve um momento que Pedro e João oraram, o homem se levantou, não tem prata nem ouro, em nome de Jesus, levanta e anda. Eles foram presos. Quando eles são libertos, eles encontram a igreja, e a igreja estava em oração, eles exaltam o Senhor e dizem, olha Senhor, a ameaça dele. E estende as tuas mãos para fazer sinais, prodígios e maravilhas. E eu comecei o ano, inclusive, dizendo isso, olha, nosso coração precisa ter a expectativa de que Deus pode operar milagres, de que o Senhor pode operar milagres. E Deus tem nos dado muitas oportunidades de oração, por necessidades com pessoas que têm dificuldades ou que estão passando por enfermidade, e que a gente pode ver a ação poderosa de Deus, os milagres dele acontecendo. E que a gente precisa ter esse nosso coração desejoso por mais dele, por querer mais dele, e essa fome, e essa sede, isso vem sido, eu tenho trazido isso frequentemente para nós, e de que a gente precisa clamar ao Senhor para que haja avivamento. Uma das orações que esse ano, por um mês e pouquinho, eu disse para a gente orar é, Senhor, acende a igreja, Senhor, acende a igreja. Essa oração do acende a igreja, Silvano não está aqui hoje, mas foi numa célula, e a gente compartilhando da necessidade que a gente tem no lugar onde nós estamos, que aqui às vezes fica escuro, e que a gente precisa que as pessoas passem em frente, às vezes não vêm no templo, e a nossa oração, Senhor, acende a igreja. E eu acho muito significativo, inclusive, e eu tenho isso no meu coração, de como que o inimigo se levanta também, de que a gente começou a orar, por isso acende, Senhor, a tua igreja. E logo vem o endemoniado e quebra o nosso luminoso. Parece até coincidência. Inclusive ele será retirado essa semana e a gente está fazendo um outro layout, né? Pensar como provisório até as reformas que sairão, se Deus quiser. Então assim a gente percebe essa batalha espiritual, essa dificuldade, e que a gente vive também um tempo de muitos desafios. Irmãos, eu não sei você, mas você tem percebido o mundo? No mundo hoje a gente tem pelo menos 130 conflitos existentes. A gente fala da Ucrânia com a Rússia, da questão na faixa de Gaza, mas a gente não sabe de muitos outros. Mas, por exemplo, um dos lugares que mais mata é o conflito no Sudão, guerra civil, e em tantos outros lugares. A gente vive no nosso país, nos lugares de periferia, as pessoas sofrendo, com medo, morrendo. A gente tem aqui uma comunidade carioca aqui, né, na igreja, todos nós sabemos como é o Rio de Janeiro, como está o nosso estado, como que é difícil andar por lá. Se você se perde um pouquinho, cai em lugares perigosos. Mesmo aqueles que moram por lá sabem como é isso. Você já abriu seus olhos para a nossa cidade? Você já percebeu a quantidade de pessoas em situação de rua que a gente tem aqui em Curitiba? Você tem observado isso?
Onde você vai, a quantidade de gente dormindo debaixo das marquises, nos pontos de ônibus, quantidade de gente nas sinaleiras. A gente tem agora uma coisa, eu não sei historicamente, mas esse evento agora na Venezuela, que destruiu boa parte do país, gente que já estava com dificuldade, agora mais ainda, né? Perdendo família. A gente tem a nossa economia, gente, não sei se sou eu, mas você vai no mercado, você já viu o preço das coisas? A gente está numa situação difícil aqui no mundo, em todo canto. E a gente precisa, eu não sei como é que isso te move, como que isso tem trabalhado no teu coração, e o que isso tem te levado, né? Porque se você olhar, por exemplo, Mateus capítulo 24, e quando Jesus anuncia e fala da vinda do Filho do Homem, quando ele viria, tudo que é sinal que ele diz que poderia acontecer na vinda do Filho do Homem, parece que nós estamos, o negócio bate à porta e está na nossa volta. E a minha questão é como que eu e você reagimos a isso? A gente vive um tempo de uma necessidade grande de Deus, de uma carência grande de Deus, de uma necessidade por Ele, mas que nós satisfazemos essa necessidade no quê? A gente satisfaz rolando os nossos vídeos na internet, olhando videozinhos de 30 segundos, de 15 segundos, e que viram 1 hora, 1h30, 2 horas. A gente se satisfaz nos nossos streams, a gente enche a nossa mente, o nosso coração com um montão de outras coisas que nos guiam para caminhos e apontam para lugares que não é ou que não são aquilo para que nós fomos criados. E aí isso tudo pensando, me lembrei da carta que Jesus envia à igreja em Éfeso. Se você lembrar, Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso. Éfeso era uma grande cidade, uma cidade próspera, uma das principais da Ásia. Uma cidade que vivia economicamente bem, mas o Senhor chega naquela cidade de uma forma tremenda e poderosa. Se você olhar lá Atos capítulo 19, você vai ver que tem um homem chamado Demétrio, que ele fica faz um levante, porque ele era Ourives, fazia estátuas à grande deusa Diana, que tinha um templo da deusa Diana naquele lugar. E ele diz, olha, a palavra de Paulo chegou aqui, as pessoas estão se convertendo e a nossa profissão vai acabar. Vai ter problema econômico, vai ter problema social, a gente precisa fazer alguma coisa. E naquele tempo, as pessoas pegaram e queimaram quase 50 mil denários de livros de ocultismo. O Senhor chegou em Éfeso de uma forma poderosa, e ali nasce uma igreja forte, e que nesse texto que Jesus envia à igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que você é joia. E se você olhar lá em Atos, em Atos mesmo 19, você vai ver que eles não aceitaram outros apóstolos, eles tinham uma resistência à mensagem que fosse contra aquilo que a palavra de Deus estava dizendo. Era uma igreja com uma ortodoxia, com um ensino, com um entendimento show da palavra de Deus, e vivia assim. E Jesus diz isso, olha, quem é que está dizendo? É aquele que anda no meio da igreja, né? Ele está dizendo, eu estou no meio de vocês, eu estou caminhando no meio da igreja, e eu digo para vocês, eu conheço, ele diz, verso 2, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então é uma igreja que Jesus está dizendo, vocês têm esforço, vocês trabalham, vocês perseveram, vocês continuam aí, diante das dificuldades, vocês estão permanecendo. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Pensa numa igreja, então, que consegue entender a palavra de Deus e olha para os apóstolos que chegam ali e se dizem apóstolos, eles dizem, olha, vocês não são, vocês são mentirosos. Tem uma igreja que tem uma ortodoxia
reconhecida, uma igreja que é esforçada, que trabalha, uma igreja perseverante, é uma igreja que permanece, continua, que tenta fazer aquilo que Deus deseja. Ele diz: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Pensa então num povo que está enfrentando as lutas, as batalhas e não esmorece, que permanece. E se lembrar, Paulo escrevendo a carta aos Efésios, ele diz: bendito Deus de nosso Pai, Senhor, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele diz que Ele nos deu vida, né, quando nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, que Ele, pela graça, nós somos salvos. Ele ensina essa igreja a perseverar, a manter-se firme e a lutar contra as batalhas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo está ensinando essa igreja. Ele diz: olha, você é perseverante, suporta as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. E aí o verso 4 ele diz: tenho, porém, contra você o seguinte. Talvez agora aqui é um contudo, é um porém, que Jesus está chamando a atenção da igreja em Éfeso. Eu gostaria muito que nós hoje aqui pudéssemos tomar essa mensagem para mim e para você como indivíduos e para nós como igreja congregacional do Gavião, né? Que acho e penso que nós somos parecidos com esses. A gente busca viver uma ortodoxia, um ensino bíblico coerente, a gente tenta pregar a palavra de forma constante e baseado nela, versículo por versículo, textos que exaltem a Jesus e ensinem o caminho de Deus. Uma igreja perseverante, que não esmorece, que continua tentando buscando compreender aquilo que Deus está falando e não aceitar falsos profetas e dizer: vocês são... aqui essa mensagem não vai prevalecer. Então, me parece que isso diz um pouco respeito a nós. Mas Jesus diz: tem, porém, contudo, tem uma coisa para vocês. 2 pontos. Verso 4. Né? Tem, porém, contra você o seguinte: 2 pontos. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. O que Jesus está dizendo para a igreja? Olha, eu tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Se você fosse pensar, e essa foi a pergunta que eu fiz, tá, o que é abandonar o primeiro amor? O que é abandonar? O que é que Jesus está dizendo à igreja em Éfeso que abandonou o primeiro amor? Talvez significasse aqui de um amor e um zelo muito grande pela ortodoxia, pela palavra de Deus, mas pouco amor pelo próprio Deus, pouco amor pela própria vida com Deus. Abandonou o primeiro amor, aquele momento de que a gente queima livros, abandona pecado, larga culturas antigas e vem para novas culturas do reino, de entender a vontade de Deus. É isso que o povo em Éfeso fez. Gente, livro naquela época era muito caro. 50.000 denários é muito dinheiro. Eu não fiz as contas, infelizmente, mas um denário é quase um dia de trabalho, tá? Então, se você pegar um salário mínimo num dia de trabalho, é R$50. Multiplica por 50.000 denários, dá R$250 mil, mais ou menos, de dinheiro. Mas é uma conta. Se for pensar no dia de um trabalhador aí que cobra diária, é mais, né? Aí pensa no salário mínimo. É isso. As pessoas queimam. É isso que está dizendo aqui. Vocês abandonaram esse primeiro amor, dessa paixão por Deus, que fez vocês se moverem. Se você olhar o livro de Atos, capítulo 19, chega a mensagem com Priscila e Áquila lá em Éfeso. E quando Paulo chega, ele pergunta: vocês foram batizados como? Nós fomos batizados com o batismo de João, com o batismo de arrependimento. Vocês não conhecem o Espírito ainda? Não. E aí Paulo prega e eles ficam cheios do Espírito Santo naquela hora. E o Senhor começa a fazer milagres na cidade. E é isso que Jesus está chamando a atenção da igreja. Olha, tem um porém, e talvez aqui uma exortação para mim e para você, um olhar muito claro de que Jesus está dizendo
você é que você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o amor pelo Senhor, se abandonou a adoração, se abandonou essa motivação de servi-lo de todo o coração. Você está muito preso à ortodoxia, mas falta uma paixão que você já teve. Lembra lá que queimou o livro? Lembra lá que vocês ficaram cheios de Espírito e entenderam aquilo que Deus estava fazendo, e que a igreja em Éfeso foi uma igreja missionária. Dela, muitas outras igrejas nasceram a partir dela. Então, Jesus diz: eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. E aí ele diz, aí ele começa a chamar a atenção. Ele diz: alegre-se, pois, de onde você caiu. E essa é uma questão importante. Eu gostaria de perguntar, essa é a pergunta que Deus me faz, eu gostaria de trazer isso para você, entendendo que é uma mensagem de Jesus a mim e a igreja congregacional da Verde. Onde você caiu? E eu não estou falando de queda, adulterei, Não. Aqui é onde você abandonou o primeiro amor. Onde foi? O que aconteceu? Que você ficou de casca grossa, ficou angustiado, ficou desanimado, ficou entristecido. O que é que aconteceu? Onde foi? Ele diz: lembre-se, pois, de onde você caiu. E ele diz: arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Ele diz: olha, lembra onde você caiu. E aí não é um voltar lá, olhar, você aqui, caí aqui, fui aqui. Então, ele lembra onde você caiu, arrepende-se. E arrepender-se é uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de rumo, uma conversão, uma mudança de atitude. É aquela coisa que semana passada eu falei, lembra? Que semana passada eu disse assim: pega seu celular, o que Deus tem dito para você? Que palavra Deus tem dito para você? E a semana passada, semana retrasada, semana passada que pegou foi a mãe. Semana retrasada eu disse: anota aí. E eu disse assim: o que é que Deus tem dito para você e o que você tem feito com o que Deus falou? Arrepender-se diz isso. Deus falou comigo tal coisa, eu sei, eu lamento, eu choro. Conhece gente assim? Ou você é assim? De que você fala das coisas suas ou dos seus erros, até com lamento, até chora, mas no fim diz assim: mas eu sou assim mesmo, né? Eu sempre fui assim, para mim é muito difícil, e eu continuo. Porque quando vem essa exortação de Deus sobre nós, não é para que a gente olhe, veja como olha no espelho, arruma o cabelo, é verdade, sai dali e eu me esqueço. Eu sei, não gostei, e eu vou mudar. Eu vou buscar atitudes de transformação. O problema é que a gente às vezes olha aquilo, vê aquilo e continua nas mesmas práticas. Passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 5 anos, e você continua no mesmo lugar. E é o que Jesus está dizendo à igreja em Éfeso: lembra de onde você caiu, arrepende-se e volta às práticas das primeiras obras. Talvez para nós aqui lembra de onde você começou a trocar a oração por celular. Lembra de onde você começou a trocar a leitura bíblica por outras leituras quaisquer, inclusive até evangélicas, que não é o texto bíblico. Lembra de onde você tinha prazer nas coisas do Senhor, na casa do Senhor, na adoração do Senhor, e agora não é bem assim, é um outro tempo. Hoje escutei rapidinho uma coisa de manhã de um cara dizendo que na igreja antigamente tocar, né? Ele está falando de tocar, o cara tocava, não podia fazer isso. Diz: graças a Deus agora que a gente pode fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser, a gente é livre para fazer do jeito que quer. Lembra de onde caiu, né? Daquilo que é princípios bíblicos de Deus para a nossa vida. Ele diz: se você, aí ele diz, e volte à prática das primeiras obras. O que ele diz? Olha, você precisa se lembrar, você precisa se arrepender e precisa voltar a praticar. Seja a leitura bíblica, a sua oração, o exercício ministerial, a sua vida de caminhada com Deus,
de voltar de novo a avaliar pecados que eu tinha, que eu preciso parar de fazer de novo. E aí ele diz, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Pergunta para mim, a igreja de Éfeso existe? Só tem ruína. O Senhor moveu o candelabro da igreja de Éfeso. Aqui não fala de salvação, tá? Os crentes continuam salvos. Mas aquela igreja acabou. E você conhece tantas outras igrejas que já acabaram? Fecharam as portas. E ele diz, olha, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram aqueles caras que falavam de libertinagem, diziam que não tinha nada a ver com as coisas. Eram os caras que estavam se infiltrando na igreja e trazendo um tanto de ensino de libertinagem, né? De prazeres, enfim. E aí ele diz que a igreja odiava e que ele também odeia. Ao verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente hoje está aqui, culto de ceia. Culto da gente lembrar que Jesus, a gente cantou hoje aqui, verbo vivo, que veio entre nós, que se ofereceu em meu e teu favor, morreu no nosso lugar, entregou tudo que tinha, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o Cristo que se fez carne e habitou entre nós. Ele que, abrindo mão da alegria que lhe estava proposta, assumiu a função de servo e sofreu, e foi esbofeteado, sofreu na cruz por mim e por você. A ceia do Senhor aponta do perdão de pecados para mim e para você, que diz que nós somos um em Cristo. E aponta também de que nós anunciamos até que Ele venha, e que aquele que vem virá. Mas, irmãos, nós como igreja temos um chamado. Nós temos um chamado hoje, para nós, como igreja congregacional do Gaveiro. A gente precisa lembrar de onde a gente caiu. Lembrar de onde a gente tem deixado de escapar das nossas mãos aquilo que é essencial. Do nosso culto de adoração, do nosso nome, do nome do Senhor ser erguido, da paixão do nosso coração acesa para aquelas pessoas que precisam de Jesus. Isso precisa queimar no nosso coração como igreja, de levar gente ao conhecimento da verdade. Qual foi, e aqui não é nenhum tipo de acusação, não, tá? Comigo, contigo e para nós aqui como igreja, nós estamos aqui hoje, amamos a igreja, somos quase todos membros da igreja. Qual foi a última vez que você intencionalmente levou alguém a Jesus? Qual foi a última vez que eu e você temos apaixonadamente buscado ao Senhor, desejado estar na casa dele? O Senhor tem me chamado, isso tem um porém contra você. Você abandonou as primeiro amor. Aquela hora que quando você conheceu a Cristo e Ele mexeu no teu coração e que você desejava estar com Ele, que você podia falar do amor de Deus para qualquer um, todo tempo, todo instante, e que Ele mexeu contigo de um modo que você, os outros diziam, você é radical, fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça, você agora está pensando diferente, e a gente vai vivendo e vai esquecendo disso. E o que o Senhor chamou para nós hoje, lembra de onde você caiu, onde foi? O que foi que te magoou? O que foi que te entristeceu? Onde foi que você ficou desapontado com Deus? Você mudou práticas? O que foi que aconteceu que teu coração ficou preso e que hoje não canta mais ou não adora mais como você já fez? Ou perdeu o prazer do serviço? Lembra desse lugar. Arrepende-se no sentido de
Senhor, eu errei, eu tenho falhado, mas eu quero voltar às práticas das primeiras obras. Quero voltar ao lugar da adoração, eu quero voltar ao lugar do culto, eu quero voltar ao lugar de crer no que o Senhor pode fazer, naquilo que Ele... E aí o desejo sincero, Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo, me enche com o Teu poder, porque, irmãos, a igreja de Jesus prevaleceu no meio do caos político, econômico, cultural. A igreja de Jesus, a gente canta aqui, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, nada parou essa igreja que andava triunfante. Lembra que a gente canta lá e fala lá do Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei, e no Senhor me exaltarei, e que me faz andar de cabeça erguida. É o texto de Isaías que diz que ele faz caminhos no deserto, rios no ermo. É a igreja, é gente que olha para as dificuldades, aquilo que está acontecendo na vida, e eu sei que meu Redentor vive, é a declaração de Jó. Eu sei que ele por mim se levantará e agirá em meu favor. Eu sei que ele realizará. É uma igreja que olha as ameaças deles, mas unge-nos para que a gente vá e realize a tua obra no poder do teu Espírito Santo. É uma igreja que é marcada pela presença gloriosa, majestosa de Jesus, e que faz a gente andar no poder do Espírito. Porque Jesus vai dizer que receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Nós precisamos voltar a esse lugar como igreja, de uma igreja que tinha. O salmista vai dizer que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo, de que a gente queira desejando ardentemente o Senhor, que Ele é o nosso alimento, que Ele é aquilo que satisfaz a nossa vida. Porque, irmãos, nós sempre estamos com fome. Sempre. E você não passa fome. Você se alimenta constantemente. Não tem dúvida. Agora, você pode se alimentar de brigadeiro, cachorro quente, hambúrguer, pizza. Lembra dos jovens amigos de Daniel? Pode estar comendo de tudo que está aqui, então lá. E a gente precisa ardentemente desejar o Senhor, erguer os nossos altares, nossas casas, erguendo altares ao Senhor, nosso culto contínuo, sacrifícios vivos, dedicados ao Senhor. Nossa mente precisa ser cheia da palavra de Deus. Nosso coração precisa ser motivado por aquilo que a palavra de Deus nos chama a motivar. E eu sei que nós todos já fomos assim, ou somos assim, ou precisamos nos voltar àqueles lugares de lembra onde você caiu, arrepende-se e volta, porque é para o Senhor, é para Ele, é por meio dEle, é para a glória dEle. Então eu quero expressar hoje o coração, talvez, pastoral aqui. Nós, como igreja, a gente deseja, irmãos, que a igreja cresça. A gente deseja que os bancos da igreja estejam cheios. A gente deseja uma igreja viva, missionária, uma igreja que é acolhedora, que se engaja socialmente. A gente deseja uma igreja que discipule uns aos outros. A gente deseja uma igreja cheia do Espírito Santo, onde sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias aconteçam. Crianças cresçam no caminho do Senhor, adolescentes que sirvam ao Senhor, jovens que amem ao Senhor, homens e mulheres adultos que ensinem outros os caminhos do Senhor, ensinem, ajudem as famílias. A gente deseja ser uma igreja que leva a gente a Jesus, que batiza pessoas. Não é assim? Ou não é? É assim? E o que falta a nós?
falta para mim e para você? Acredito, e eu tenho pensado nisso, que precisamos de poder de Deus. O Espírito do Senhor enchendo a gente, enchendo o ambiente, enchendo a nossa vida, enchendo, e Ele já foi derramado sobre o mundo, já está aí. E o que a gente precisa? Talvez é lembrar de onde a gente caiu, voltar às práticas das primeiras horas. E que tudo isso que é positivo, ortodoxia, perseverança, esforço, tudo isso redunde em graça de Deus abundante para que esta igreja cumpra ser uma rede estendida na cidade, na região metropolitana, no sul do país. Que daqui se desperte uma igreja viva, cheia da graça do Senhor, e que a gente deseja ardentemente estar na presença de Deus. Eu preciso estar com os meus irmãos, porque na perseverança dos santos, a igreja nasceu, ela tinha essa perseverança, andava juntos, estavam todos reunidos, e o Senhor veio com poder majestoso, e dali levantou uma igreja forte. Sempre foi assim. Avivamentos vieram, encheram os corações e fizeram transbordar por uma necessidade, uma carência de gente que precisa de Deus. Eu espero, irmãos, sinceramente, que a promessa do Senhor venha sobre nós e de que a gente possa viver como igreja isso, um coração novo. Mas isso precisa a gente voltar a arrepender e voltar à prática das primeiras horas, para que a gente não fique com a segunda parte desse texto. Venha e remova o nosso candeeiro, que a gente possa florescer. E a nossa oração precisa ser: aviva no Senhor, aviva a minha vida, me volta lá, Senhor. O que eu posso oferecer ao Senhor? O que eu posso dar a Ele? O que eu posso entregar a Ele? O que eu posso me entregar nas mãos daquele que tudo me deu, tudo me ofertou? Então hoje, como a gente tem ceia, eu gostaria muito de que nós orássemos juntos, fazendo essa análise, mas também pedindo perdão, Senhor. Talvez seja um momento seu, individual, e nós como igreja. Perdoa, Senhor. Perdoa minha negligência. Perdoa minha falta de devoção. Perdoa meu coração, minha barriga cheia de coisa que não está tendo nem tempo com o Senhor. Minhas preocupações com tantas coisas da vida que não buscam o Senhor em primeiro lugar. Teu reino. Perdoa, Senhor, porque me fechei, não quero me relacionar mais com ninguém, não quero oferecer nada para ninguém, não quero viver para mim aqui, está tudo certo. Talvez seja a hora de você chegar diante de Deus, nós como igreja, e Senhor, deixe, quero voltar aqui, me ajuda a voltar à prática daquilo que Ele tem realizado e deseja para mim e para você. Por isso que Paulo diz: examine-se, pois, o homem em si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Que quem come e bebe, se discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. E a gente precisa erguer os nossos altares de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a gente orar junto e clamar ao Senhor agora. O que você quer fazer? Vamos orar?